Olá, meus irmãos, muito boa noite. Com muita alegria que nós estamos começando mais uma reunião via live aqui do Grupo Espírita Jesus e Maria, tendo a oportunidade hoje de receber o nosso irmão Maurício, que daqui a pouco vai estar trabalhando aqui, comentando com a gente, fazendo a sua palestra. De antemão, eu queria saber se está tudo ok, o som, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão com a imagem perfeita, se está tudo legal. Deem um feedback para a gente, por favor. Bom, vamos lá, eu vou colocar aqui o nosso convidado da noite, o palestrante da noite. Vamos lá. Oi, gente. Isso, boa noite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito boa noite a todos os que estão presentes nessa live. É com muita satisfação que a gente traz mais uma vez esse estudo do Evangelho. É um estudo batido, é um estudo repetido, mas é um estudo necessário para o momento em que a gente passa, né? Então, Renan, você vai fazer alguma oração de princípio ou a palavra já está comigo? Pô, nesse primeiro momento a gente faz uma introdução simplesmente, daqui a 3 minutinhos vai dar 8 horas, aí a gente inicia com a prece. Ah, beleza. Então, vou aguardar aqui. Beleza, vamos lá receber aqui o pessoal, quem está por aqui já, ó. O Vitor, boa noite, Vitor. Tiago, boa noite, Tiago. Tiago, meu amigo. Boa noite. Verônica. O som então melhorou, né, gente? Começou meio picado, mas agora tá legal, né? Lembrando, pessoal, que todas as reuniões aqui do Jesus e Maria agora ocorrem nos mesmos horários das reuniões que a gente fazia durante a semana na nossa casa, toda segunda-feira, às 20 horas, tá? Então, sempre que vocês puderem estar aqui conosco, vai ser um prazer. Mas, além disso, vamos compartilhar essa novidade com os seus conhecidos, compartilhar com todos aqueles que possam também se utilizar dessa ferramenta para que conheçam o Jesus e Maria, conheçam o trabalho da doutrina espírita. É sempre muito importante. E a ferramenta da internet, sobretudo agora nesse momento de pandemia, ela está sendo nossa aliada nesse sentido, tá? Nós não estamos deixando de estudar por conta da internet e também, obviamente, da nossa força de vontade, da nossa movimentação dentro do contexto da doutrina. Então, todas essas ferramentas, elas estão nos auxiliando muito. Então, é importante. Boa noite, Michele. Seja muito bem-vinda. Então, é isso. Maurício, quer falar uma boa noite aí pro pessoal que está chegando agora? Eu já vi, já tem bastante gente aí, né? Então, boa noite para E... todos. O Tiquinho, a Michele Martins, né? E tá faltando muita gente, né? Mas tudo bem. Né? A Beth entrou agora, Beth Isso, daqui a pouco Constantino. o pessoal vai entrando devagarzinho. Né? Os Bom, então, atrasinhos de sempre, né? deu 20 horas, vamos começar então fazendo a nossa prece, tá? Eu vou, antes disso, fazer uma leitura do livro aqui, Minutos de Luz, de Pastorino, tá?
com psicografia de Aristóteles. A página é intitulada Não Julgueis. Julgar atitudes alheias é quase sempre forma de se revelar ou expor as próprias tendências, boas ou más. Quem julga, preferindo destacar os defeitos do próximo, está apresentando um instinto de impiedade que ainda guarda na alma. Seríamos capazes de julgar se fôssemos juízes formados na Universidade da Perfeição. Na Terra, ninguém possui tal diploma. Em vez de emitir condenações ou censura, cabe-nos compreender e perdoar sempre, esforçando-nos pela nossa própria redenção. Então, nesse momento, companheiros, eu convido todos vocês a juntos elevarem os nossos pensamentos para nós agradecermos em prece. Senhor Jesus, querido Mestre, aqui estamos, Senhor, agradecidos por mais uma semana que se inicia, por mais uma oportunidade de estudo, um estudo do Teu Evangelho de amor. Que na noite de hoje nós possamos, através da mensagem e das reflexões propostas pelo nosso irmão Maurício, nos conscientizar um pouco mais sobre a importância de seguir os Teus princípios basilares, de seguir a Tua mensagem, de seguir o Teu exemplo e nos esforçar um pouco mais para melhorar ainda neste plano um pouco mais. Afinal, este é o nosso propósito. Nós possamos, então, abrir as nossas mentes e os nossos corações para receber essa mensagem e, assim, nós pedimos a bênção e a permissão para dar por iniciada a nossa reunião nesta noite. Que assim seja. Muito bem. Então, como nós já dissemos para aqueles que chegaram depois, hoje nós teremos aqui o nosso irmão Maurício, que faz parte do Grupo Espírita Jesus e Maria, e ele estará falando sobre o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Então, vou colocar aqui o Maurício. Boa noite, gente. Maurício, mais a palavra vez. está contigo. Toca o barco. Então, boa noite a todos mais uma vez. É muito prazeroso a gente poder estar ajudando nesse momento tão delicado que o planeta passa, né? Então, nós, como espíritas praticantes, somos, nesse momento, mais responsabilizados, né? E a proposta do capítulo de hoje, que é o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Esse capítulo é muito importante no contexto do Evangelho. Ele é um dos primeiros capítulos, né, o 8º capítulo. Então é bom a gente entender que Jesus, naquele momento, ele não falava do órgão coração, né? Ele falava que todo aquele que tivesse a forma pura de pensar, que soubesse lidar com as circunstâncias e as virtudes do dia a dia, ele seria feliz, né? Bem-aventurados quer dizer muito felizes, ditosos. E a gente, às vezes, não sabe lidar com essa parte emocional, né? O pensamento, ele é base para os nossos atos e para as nossas palavras. Então, eu trouxe um comentáriozinho desse livro aqui, Mecanismos da Mediunidade. Está saindo ao contrário aí, né? Não. Mecanismos da Mediunidade. Esse livro é um livro extremamente científico, mas ele tem alguns momentos aqui que ele fala sobre a energia
do pensamento. Então, ele diz assim, em determinado momento, lá no capítulo 10, fluxo mental, corrente mental humana. Então, ele define assim, uma parte, né? É pensamento contínuo, fluxo energético incessante, revestido de poder criador inimaginável. Então, olha o pensamento, como é poderoso. Nasce das profundezas da mente. A mente, gente, ela está agregada, a mente está no espírito. Então, é necessário que a gente entenda que é espírito, perispírito e corpo físico. Então, nessa ordem, o espírito tem a mente e o corpo tem o cérebro. Lógico que passa pelo filtro chamado perispírito, tá? Então, de acordo com a necessidade de evolução naquele momento reencarnatório, o corpo recebe a informação filtrada pelo perispírito, ou seja, pelo molde que fez a sua reencarnação, o seu corpo, né? O seu carro kármico. Então, ele diz lá, repetindo, pensamento contínuo, fluxo energético incessante, revestido de poder criador inimaginável. Então, o pensamento, ele dá forma, peso, e nós somos os donos disso, né? Dessa criatura que a gente montou. Nasce das profundezas da mente, em circunstâncias, por agora, inacessíveis ao nosso conhecimento. Porque, em verdade, a criatura, pensando, cria sobre a criação, ou o pensamento concreto do Criador. Isso está lá no livro. Esse livro é muito técnico, então a gente precisa esmiuçar isso. Está dizendo aqui em todas as formas que a gente não para de pensar, né? A gente costuma fazer uma brincadeira, mas é verdade. Estamos assistindo na nossa casa aqui. Então, eu vou pedir uma coisa para vocês. Para a gente não pensar, né, nesse momento que a gente está atravessando de pandemia aí. Não tem como. A gente está ligado, né? A gente está aqui observando, conversando, mas o pensamento, às vezes, é um macaquinho. Vai lá em outro local, tá? Então, gente, é muito importante que a gente entenda isso, tá? Também lá no nosso dicionário, Aurélio, o pensamento quer dizer ato de pensar, ideia, reflexão, atributo maior do espírito. Ato de inteligência, mente, intenção. Notem que a gente falou mente, a mente está agregada ao espírito. E é um livro, o Aurélio, o Dicionário Aurélio, é um livro que não tem nada a ver com a doutrina espírita. E ele admite isso, que o pensamento é um atributo maior do espírito. Então, quando a gente quer viver como espírito, a gente passa a pensar em tudo que a gente faz, em tudo que a gente executa. E esse pensamento ele nos coloca em um patamar elevado ou um nível baixo, tá? De envolvimento com as coisas. Então, a forma com que eu filtro a notícia, o acontecimento, o meu dia a dia, é o pensamento que dita se é bom ou se é ruim, tá? Então, ainda nesse livro, no primeiro capítulo, ele compara o pensamento como ondas e percepções. Então, tem um trechinho aqui que diz assim: nesse reino de energias em que a matéria concentrada estrutura o globo de nossa moradia, e em que a matéria em expansão lhe forma o clima peculiar, a vida desenvolve agitação. Então, nós, nesse momento de dificuldade, né, da pandemia no mundo, no Brasil, a gente vendo os números crescer cada vez mais, a gente está envolvido nessa agitação.
né? Os nossos pensamentos ficam conturbados. A gente cria situações, se coloca naquela situação, e na grande maioria das vezes são situações negativas, né? Porque as notícias que chegam são de cunho negativo. Então, isso é muito normal. E acaba a gente se envolvendo. Então, o pensamento, ele dita essa condição de sintonia em que a gente quer habitar. Então, continuando. Como ele fala da agitação, a vida devolve a agitação. E toda agitação produz ondas. Olha só. E aí ele dá exemplos aqui. Uma frase que emitimos, ou um instrumento que vibra, criam ondas sonoras. A gente liga o aquecedor espalha ondas de calor, né? A gente acende a lâmpada emite ondas de luz. Quando a gente liga o rádio, aí ele pega uma onda elétrica, né? Que é a onda de rádio, vem pela eletricidade. Em suma, toda inquietação se propaga em forma de ondas através dos diferentes corpos da natureza. Então, como o rádio capta ondas de rádio, nós captamos ondas de pensamento. E a forma de pensar é atrair ou repelir. Tá? A gente atrai ou a gente repele. Atrair, como a gente está vivendo um momento conturbado, com um pouco mais de desequilíbrio na psicosfera, na grande maioria das vezes a gente atrai coisas de natureza infeliz. E esses irmãozinhos acabam fazendo parte da nossa vida, né? Comendo, bebendo, morando. Mas por quê? São nossos convidados. Eu os convido, pela minha forma de pensar e afinidade de pensamento, para que eles fiquem com a gente, fiquem comigo, né? Dentro da minha casa. Então, como é importante a disciplina na forma de pensar. Bom, visto isso, eu sempre deixo esse trechinho, eu estou desviando o olhar porque eu estou lendo no computador, do livro Céu e o Inferno. Esse livro é datado de 1865. O capítulo 1, o porvir e o nada. Então, se está difícil para todos nós que temos uma fé no futuro, na vida futura, acreditamos na reencarnação, e às vezes a gente se sente baleado, né? A gente senta na beira do meio-fio e dá vontade de desistir da situação. Imaginem aqueles que, de fato, não acreditam em nada. Então, Kardec colocou isso lá justamente para alertar a gente. Então, ele diz lá no item 2, pela crença em o nada, né? Então, aquela pessoa que não acredita em nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Porque ele acha que não vai ter futuro, ele vai fazer aquilo ali, vai viver aquilo ali, cerrou os olhos da matéria, acabou, né? Vai ficar descansando até o dia do juízo final. Aí ele diz lá, logicamente não se explicaria a preocupação de um futuro que não se espera. Então a gente observa que a humanidade hoje, grande parte dela, muito materialista, acaba se enquadrando nisso que a gente está falando, né? Não tem a preocupação na vida futura, porque eles não acreditam em vida futura. Muitos dos que frequentam a doutrina espírita, eles duvidam, ainda duvidam. Ah, será que tem espírito mesmo? Será que tem vida futura? E a gente está pagando para ver isso, né? E olha que a gente vai pagar duras penas,
porque a gente tem um peso diferenciado, porque a gente conhece, está frequentando a casa espírita. Então a gente precisa parar e pensar. Então, continuando o texto, ele diz lá: esta preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si, de preferência a tudo, quer dizer, o egoísmo. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo. E o incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão: desfrutemos enquanto estamos aqui. Desfrutemos o mais possível, pois que conosco tudo se acaba. Aproveitemos depressa, porque não sabemos quanto tempo existiremos. Quantas pessoas a gente conhece que já falou isso? Né? Vamos aproveitar, porque a gente não sabe. Olha, a vida pode acabar amanhã. Eu posso morrer amanhã. Né? De fato, pode morrer amanhã. Mas a vida é um presente divino, né? É a misericórdia divina. É a tua oportunidade de colocar em prática as coisas boas. E a gente esquece de olhar o lado bom, na grande maioria das vezes, e se envolve com o lado ruim. Né? A ciência quântica explica isso muito bem. É os 70% e os 30%. 70% da vida está ótimo, maravilhoso. 30% está desequilibrado. E aí acaba que a gente esquece de agradecer os 70% e cobra os 30% que estão ruins. Né? Então não funciona assim. Aí, para finalizar o texto, ele continua. Ainda consequente é esta outra conclusão, aliás, mais grave para a sociedade. Aproveitemos, apesar de tudo, desfrutemos de qualquer modo, né? De qualquer maneira. Cada um por si. A felicidade neste mundo é do mais esperto. E a gente tem visto isso, né? Principalmente no Brasil, a gente tem visto. Não estou levantando a bandeira de partidária nenhuma, tá? Mas a gente tem visto exatamente isso. Né? Ontem ainda conversávamos, eu, o Diego, a Deise, o Renan, e o Diego trabalha numa farmácia e ele estava falando a respeito do álcool gel, né? Que há tempos atrás custava um valor. E entramos nesse processo e o fabricante não quis saber. Subiu o preço. Então, a nossa cultura também é uma cultura deseducada, né? Que gosta, às vezes, de tirar proveito da infelicidade alheia. E a infelicidade alheia, ela precisa nos incomodar. Eu não posso ficar de braço cruzado olhando a infelicidade do meu companheiro de jornada. Né? Eu preciso criar essa empatia. Né? É colocar-me no lugar do outro. E, na grande maioria das vezes, eu digo por mim, eu não consigo. Mas já foi muito pior. Então, esse processo de reeducação, que a gente sabe que é errado. Então, esse processo de reeducação, ele precisa ser revisto. Né? Boa noite, Serra Bate. Tudo bem? Então, é necessário a gente colocar isso cada vez mais em prática, essa parte da empatia. Tá? Então, vamos seguir adiante, porque o assunto é extenso. Aí, lá no livro, Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 13, Pensamento e Mediunidade, e no capítulo 15, Forças Viciadas, André Luiz, por Chico Xavier, ele nos diz o seguinte, olha que interessante, hein, gente? O resultado visível de nossas cogitações mais íntimas denuncia a condição espiritual que nos é própria. Ou seja, eu, materialmente falando, eu sou uma pessoa, né, contida, controlada,
mas nas asas do pensamento, ninguém me segura. É isso que ele está dizendo. Não adianta nada. Tá? Ninguém está vendo. Eu estou vendo, então tem alguém vendo. Aí ele continua. E quantos se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos, aproximam-se de nós pelas amostras de nossos pensamentos. Então vamos lá. Vamos voltar lá no livro Mecanismos da Mediunidade, né? Que ele fala da agitação. O nosso pensamento é energia em movimento. A gente não consegue parar de pensar. A gente pode estar com a boca fechada, mas o pensamento está a milhão. E o que eu estou pensando me denuncia, né? Então, quanto mais a gente tiver educação na forma de pensar, a gente vai produzir boas palavras e bons atos, né? Porque eu tenho disciplina na forma de pensar. E melhor, eu vou ter companhias espirituais na mesma qualidade que eu penso. Então, olha que legal. Eu aprendendo a pensar de forma positiva, tá? E eu já vou ter uma vantagem. Eu vou atrair irmãos da mesma sintonia. Porque se de forma infeliz eu penso o dia todo, como é que eu vou ter... a conta não fecha. Eu quero ter irmãos mais elevados comigo, mas o meu pensamento está aqui embaixo. Ó, a sintonia. Passa longe, né? Aí ele continua. Nossos pensamentos geram nossos atos. E nossos atos geram pensamentos nos outros. Então, olha como é importante o orar e vigiar. Como você se comporta na sociedade? Como é que você está sendo exemplo? Por quê? Porque eu estou despertando no meu próximo alguma coisa. Eu estou causando alguma agitação. E qual agitação eu estou causando? Uma agitação positiva ou uma agitação negativa? Esse é o ponto. Então, eu hoje, falo por mim, estou em luta para causar boas impressões nos outros. Se eu estou causando boas impressões nos outros, é porque eu estou me melhorando em pensamentos, atos e palavras. Correto? Aí ele continua o texto. Inspiremos simpatia e elevação, nobreza e bondade junto de nós, para que não nos falte amanhã o precioso pão da alegria. Então, gente, quando a gente começa a exercitar essa parte do pensamento, o pensamento positivo, o pensamento equilibrado, né? A gente vai tendo uma melhora até na saúde física. Porque nesse livro Mecanismos da Mediunidade, ele fala exatamente isso. Que o pensamento positivo, ele irriga todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos. E aí, o nosso corpo físico, ele acaba se beneficiando desse autocontrole que a gente faz, né? Dessa calma que a gente provoca através do parar, respirar, pensar e voltar atrás. Muitas das vezes a gente não consegue. Mas isso está mudando. A gente consegue já observar, opa, recua, né? É só a gente ter um pouquinho de bom senso, né? E aí a nossa saúde melhora. Quando a gente, pelo contrário, se envolve na situação, o que acontece no corpo físico, né? A gente se envolve com a situação, batimento cardíaco disparou o batimento cardíaco. Então, cientificamente, acima de 120 batimentos cardíacos, o nosso cérebro libera uma toxina chamada adrenalina.
A gente toma uma injeção de adrenalina. Rapidamente, essa adrenalina passa em todo o organismo e vai direto a um órgão mais fragilizado. Cada um tem o seu. Ou é o fígado, ou é o estômago, ou é o coração, ou o rim, ou a cabeça, dá logo uma dor de cabeça, né? Uma dor de estômago. Então, o que acontece? Se você está sempre em equilíbrio, você está fazendo bem ao seu corpo físico. O que é o câncer? O câncer é o desequilíbrio, né? Às vezes é um desequilíbrio constante. Desequilíbrio constante. E aí as células vão sendo afetadas. Tá? Então, olha que benefícios a gente pode ter em controlar o pensamento. Então, seguindo. Como esperardes o pensamento divino, onde o pensamento humano se perde nas mais baixas cogitações da vida? Então, vamos lá. O sonho de todo espírita, né, é a gente ter a companhia, igual o nosso amigo Chico, que era um excelente médium, que sabia a qualidade do seu mentor, que era Emmanuel. Então, ele sentia boas vibrações, né? Mas a gente está falando de Chico. E a gente gostaria de ter lá o nosso mentor espiritual, o nosso anjo de guarda, né? Aquele espírito de luz. Mas como é que ele vai se aproximar se nós ainda estamos lá embaixo, envolvidos terra a terra, com os problemas do dia a dia? Aí o ônibus atrasou, eu me desequilibro porque o ônibus atrasou, e aí eu vou bravejando no trânsito, né? Aí digo de mim, às vezes me pego reclamando do trânsito, meu Deus. Como é que a gente vai ter a sintonia de um espírito de luz se eu ainda estou aqui embaixo? Não tem merecimento, porque eu não me esforcei, eu não me equilibrei. Isso tudo, gente, a gente está batendo porque parte da forma de pensar. O nosso comportamento parte da forma de pensar. Né? Olha como é que é. É simples e complicado ao mesmo tempo. Né? A receita foi dada. Mas na grande maioria das vezes a gente não consegue colocar isso em prática. Aí ele continua. Onde há pensamento, há correntes mentais, e onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Então, olha como a gente pode, como a gente falou no início, né? A gente pode atrair ou repelir só mudando a forma de pensar. Só mudando a forma de pensar. A gente está passando um momento muito delicado. Um momento político delicado. Um momento de saúde delicado. Eu recebi os irmãos que fazem parte dos grupos sociais, do WhatsApp, que o Paulo, nosso presidente do Jesus e Maria, faz parte. Ele colocou uma mensagem lá da Revista Espírita, muito interessante, um puxão de orelha de Kardec, dizendo para que a gente não se envolva em picuinhas políticas, porque senão a espiritualidade mais infeliz está batendo palma, justamente porque está conseguindo tirar o nosso foco de espíritas, de fazer o bem, de nos melhorarmos, de amarmos uns aos outros. Mas amar é muito, eu posso respeitar. Respeitar está ao meu alcance. Amar é outro patamar, é outro nível. Né? Então, olha como funciona. Olha como funciona. Então, estão colocando aqui na tela, Paulo César da Silva. Mas, sobretudo, observa o pensamento, fonte da força e altíssimo elemento em que toda molécula se cria. Olha só.
E a gente está falando exatamente disso, Paulo. Exatamente disso. O livro Mecanismos da Mediunidade, ele é rico nessas informações profundas da forma de pensar, dessa interdependência que a gente cria, né? Tem uma passagem muito interessante. A gente está falando de pensamento, pensamento gera atos e palavras, né? E como a gente falou, a gente está sendo observado nos nossos atos e nos nossos pensamentos, né? Os nossos pensamentos geram nossos atos e nossos atos geram pensamentos nos outros. Vocês lembram de Chico Xavier, quando ele fala que ele estava lá no avião e o avião começa a ter uma turbulência e ele fica desesperado e ele começa a gritar? É até engraçado, muito legal. Mas vocês lembram do puxão de orelha que Emmanuel deu nele? Ele já era um espírita conhecido, né? A missão dele era passar exatamente aquilo que ele pregava. E aí, de repente, diz ele que surge lá no corredor do avião Emmanuel, e o avião chacoalhando, né? E aí, o que ele diz? O que Emmanuel diz para ele, melhor dizendo? Meu filho, o que está acontecendo? Eu estou desesperado. Mas está desesperado por quê? Porque o avião tá chacoalhando. Não foi assim? Ele estava sendo observado. Ele estava sendo observado. Então ele foi, olha, se comporta. Quer morrer, morra com dignidade. Não foi assim? No filme dele tem isso, né? Justamente por isso. Então, olha como é que faz sentido nós espíritas, puxando para nós, réis mortais. Poxa vida. O momento é de agitação total negativa. E aí eu me intitulo um espírita de carteirinha. E quando eu vejo, eu estou aí, batendo boca na rede social por causa de política, entendeu? Brigando por causa da pandemia. Não funciona, né? A gente pode comentar? Lógico que pode, deve. Deve. Ainda essa semana aqui tivemos uma reunião de família e falávamos de política. E o clima esquentou. Mas é normal. O que não é normal é eu partir para um outro nível de discussão, né? Então, gente, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Jesus fala pecado por pensamentos e adultério. É interessante a gente lembrar que quando Jesus fala do adultério, ele não quer dizer somente do adultério como ficou lá no capítulo 22 do Evangelho também, né? Não separeis o que Deus juntou, só o adultério matrimonial. Mas o adultério como forma de erro, né? O erro em si é um adultério. Então ele diz lá, todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição do espírito, da alma. Ali está a alma no Evangelho. Imperfeição do espírito. Então a gente observa que o nosso nível de erros hoje é muito menor do que no passado próximo. Né? Por quê? Porque o erro ele começa no pensamento, o adultério começa no pensamento. Pensou, se não segurar, bota em prática. Como nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, a gente tem muita coisa para corrigir, a gente acaba dando vazão ao erro. Então, se a gente lutar para já no pensamento coibir essa ação externa, olha, a gente vai ser merecedor de ser promovido a um planeta de provas e expiações, né? Porque lá
num planeta de regeneração, melhor dizendo, a ser promovido a um planeta de regeneração, lá o mal é muito menor do que o bem. O bem é muito maior, né? E aí a gente sabe que é uma questão de merecimento. Se a gente tem consciência e tem noção disso e luta para praticar, a gente já está sendo merecedor. Aí ele continua lá no Evangelho. Mas de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, porque repele com energia. Então, gente, a gente já está num nível de entendimento diferenciado. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, até o mau pensamento, ele incomoda, né? Ele incomoda. E aí a gente começa a reverter essa situação já dentro da forma de pensar. E através desse exercício, dessa repetição, a gente vai se melhorando. A gente vai se melhorando. É notório. A gente passa a acertar mais e errar menos, tá? Aí, gente, o assunto pensamento, né? Ficou bem batido, acho que ficou bem entendido. Depois, quem tiver dúvida, se quiser deixar o contato, eu faço o contato pelo WhatsApp para esclarecer. A gente entra no assunto pureza, né, que faz parte também do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Como ser puro num planeta de provas e expiações? Eu também tinha as minhas dúvidas e ficava muito pesaroso com isso. Puxa vida, é uma exigência tão grande, né? Poxa, como é que eu vou ser puro? Eu não consigo ser puro. Mas aí, Kardec dá uma ajuda para a gente. Através da literatura, a gente vai ver. Então, pureza, lá no nosso dicionário, quer dizer qualidade do que é puro, correção, perfeição, estado íntimo, bom, puro de coração, ou seja, puro de pensamento. Isso está lá no Aurélio, tá, gente? Então, olha novamente a literatura comum ajudando, né, a gente na parte espiritual. Puro de coração, ou seja, de pensamento. Então, quando a gente tem essa pureza, não é a pureza total, é a pureza relativa àquilo que a gente entendeu como verdade e se esforça nesse campo. Aí eu estou sendo puro. Eu estou me purificando, correto? Nada difícil, nada difícil. Eu entendi, eu só coloco em prática aquilo que eu entendo. Por isso Jesus diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todo aquele que conhece a verdade, seja em qualquer campo, tá? Em qualquer campo. Campo profissional. Aquele que sabe muito bem a sua profissão, ele não se sente pressionado. E assim na parte espiritual. Todo aquele que conhece, ele coloca em prática. Por isso esses momentos que a gente está fazendo live, momentos na casa espírita, que a gente repete, a gente é chato até. Não deixem de assistir à reunião pública. Por quê? Porque a reunião pública fornece material seguro para que a gente possa pensar, pesar. Né? Então, lá no Evangelho, no capítulo 8º, Jesus fala da pureza e mãos não lavadas. Né? Melhor dizendo, Kardec. Não é suficiente, Kardec diz, ter as aparências da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. Então, hoje a gente entende que não é a pureza do coração, é a pureza da forma de pensar, da forma de agir, né? Por isso, Jesus, lá no Evangelho, dá um exemplo das criancinhas. Deixai vir a mim as criancinhas. Olha o exemplo delas. Uma criança, logicamente, sem maldade, porque hoje a gente está vendo umas coisas aí meio esquisitas.
Mas uma criança sem maldade no íntimo, ela não mente. Ela não mente. Né? É até engraçado a gente ver as crianças sinceras pra caramba, né? Não mente. Então é isso que Jesus queria. Essa transparência, essa pureza. Aí no livro Nos Domínios da Mediunidade, por Chico, por André Luiz, Pensamento e Mediunidade, ele diz ainda: um viciado entre os santos não lhes reconheceria a pureza, de vez que, em se alimentando das próprias emanações, nada conseguiria enxergar senão as próprias sombras. Então, a nossa aparência externa nada vale. Me fazer de santinho, carinha de bobo, e lá no íntimo eu sou um furacão. Meu negócio é guerra, entendeu? É faca no dente, machadinha na mão, sangue no olho e... É isso que ele quer dizer. Né? É isso que ele quer dizer. Então, não vai conviver. Não tem a credencial para ser puro externamente. A gente tem que ser puro internamente. E isso tem que incomodar. E por que o assunto pensamento veio na frente? Justamente para isso. Educando o pensamento, você passa a ter controle e passa a lutar para ser puro. Ou seja, elevar a sua moral. Elevando a sua moral, né? A gente tem alguma coisa para falar de Jesus? Não tinha nada. Era uma pessoa, como homem, né, reencarnado, ele não tinha nada, ele não tinha nem aonde colocar o travesseiro. A cabeça, melhor dizendo. Né? Não tinha nem aonde colocar a cabeça. Mas ninguém tinha isso para falar dele. A moral dele era ilibada. E quantos a gente vê hoje assim? Pouquíssimos. Pouquíssimos. A grande maioria tem rabo preso com alguma coisa. Né? Bom, seguindo, no livro As Leis Morais, o Rodolfo Caligares, a Yara entrou agora, né? Boa noite, Yara. No livro As Leis Morais, por Rodolfo Caligares, no capítulo 45. Ele diz lá, a doutrina espírita, agora vem para a gente, tá? E o puxão de orelha é forte. A doutrina espírita, em exata harmonia com os ensinamentos do mestre, nos esclarece que tanto aqui na Terra como no outro lado da vida, a felicidade é inerente e proporcional ao grau de pureza e de progresso moral de cada um. Aí a coisa começa a engrossar, né? Porque lá na vida espiritual, gente, a visão é ampla. Então, a grande maioria da literatura espírita, ela conta esses dramas. As assistências na casa espírita trazem irmãos extremamente arrependidos porque tiveram a faca e o queijo na mão e não aproveitaram essa oportunidade. Né? E aí a gente observa. É exatamente isso que ele está querendo dizer. Na Terra, tudo pode. A hora que partir, você vai estar de frente com a sua própria consciência. Por isso, Paulo advertia a todo momento. É um espinho que eu tenho na carne. Esse espinho é a imperfeição. É aquela imperfeição que está ali, ó. É aquele machucado que está com a casca. Né? E aí a gente descuida e bate e arranca aquela casca. Aí a gente sente aquela dor profunda. É exatamente isso. Essa imperfeição que a gente tem. E a gente precisa ir tirando isso, aos pouquinhos. Porque nenhum passo é dado maior do que a perna. Não pensem que a gente vai conseguir se livrar das nossas imperfeições só nessa reencarnação. Não. A gente vai lutando a cada dia, a cada momento, tendo consciência das coisas e lutando para melhorar. Esse é o meu papel. Agora, tudo que é no campo dos sentimentos, é difícil a mudança.
né? É muito difícil. Então, ele continua o texto. As ideias vagas e imprecisas da vida futura, contidas no Evangelho, acrescenta agora o Espiritismo a demonstração palpável e inequívoca da existência do mundo espiritual. Quer dizer, quem quer acreditar, acredite, mas agora está descortinado totalmente. Existem muitas casas espíritas sérias que estão dizendo aos quatro cantos que existe a vida espiritual. Então, quem está errando por vontade própria, né? Desvenda-nos as leis que o regem, suas relações com o mundo invisível, a natureza e o estado dos seres que o habitam, são os espíritos, e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte. Destino esse feliz ou desgraçado, não por se haver acreditado desta ou daquela forma, mas segundo o grau de pureza e perfeição adquirida. Então, nós espíritas, nós somos melhores? Não. Nós somos mais responsabilizados, né? Então, todo aquele que escutou e estudou 5 minutos de evangelho já está comprometido com a sua própria melhora, com a sua reforma íntima. E isso parte da forma de pensar. Por isso, o capítulo 8º, ele é extremamente importante. Felizes aqueles que têm pura a forma de pensar, a forma justa de pensar. Esse é o caminho, né? Agora, ainda no assunto pureza, só que do livro Ave Luz, por João Nunes Maia. Esse livro é sensacional, eu não deixo de recomendar. Esse livro é sensacional. É a trajetória de Jesus, ainda encarnado, e ajudando os discípulos na época, né? Ainda não eram apóstolos, eram discípulos, estavam em aprendizado. Então, ele fala em todos os assuntos: caridade, fraternidade, pureza e outros mais, né? Muito legal. Então, esse livro ele é pelo espírito Shaolin, que depois a gente veio a descobrir que era José de Arimateia. E só para matar uma curiosidade, José de Arimateia é aquele moço rico, né? Que foi convidado por Jesus, foi perguntar a Jesus o que ele podia fazer para ter a vida eterna. E aí Jesus diz, aí faz a proposta a ele, né? Larga tudo, vende tudo e me segue. E ele, como era uma pessoa de posses, tinha muito dinheiro, gostava de correr de biga, né? E conta a história que depois dessa proposta ele falou que não podia, né? Titubeou. Ele já estava com as bigas em outra cidade, se eu não me engano era Roma, e ele vai até Roma e nessa corrida de bigas ele desencarna. Então, olha só como é que deixou passar a oportunidade, né? Ele não entendeu o recado de Jesus. Deixar tudo não era desfazer de tudo, materialmente falando, né? Era seguir Jesus nos seus ensinamentos. E ele já era uma pessoa boa. Então, olha como é que funciona. Então, ele, nesse livro, ele diz exatamente isso, né? Aí são palavras de Jesus. A pureza de que falas é a nossa meta principal. Perfeição em tudo. No entanto, exige de nós muito trabalho, muita dor e grandes sacrifícios. Então, todo aquele que quer evoluir espiritualmente, que quer se melhorar espiritualmente, ele precisa se esforçar diariamente. Diariamente. Fazer um planejamento diário, né? Se a gente não consegue planejar a semana, eu já dei essa receita algumas vezes. Se a gente não consegue organizar a semana, que a gente organize o dia seguinte, né? E aí, no final da noite, a gente faz o balanço de como a gente se comportou, de como a gente tratou o nosso próximo, de como a gente tratou a esposa, de como a gente tratou o marido, os filhos.
né? Como é que a gente foi no trabalho, se a gente foi grosso, se a gente foi intolerante, se a gente discriminou. Como é que funciona isso? Né? A gente fazer esse balanço. E aí a gente ser sincero. Não precisa falar para ninguém. É só parar e pensar, poxa, aqui eu fui mal. Então eu tenho que atacar esse ponto aqui para melhorar. Né? E aí fazer exatamente isso. Bom, gente, a gente entra rapidamente no assunto adultério. Né? Então, adultério lá no dicionário quer dizer infidelidade, prática do mal, pecado por pensamento, por atos ou palavras. Olha só mais uma vez o dicionário indo de encontro e ajudando a doutrina espírita. Pecado por pensamento, por atos ou palavras. Quer dizer, então, pensou, aí Jesus já fala do adultério com a mulher. Né? Aquele que olhar para a mulher com mau pensamento já pecou. E é verdade. Né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, está escrito assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher, acabei de falar, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Está lá em Mateus, versículos 27 e 28. Então, gente, a palavra adultério, Kardec esclarece, não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com um sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente, por extensão, para apontar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos. Então, o adultério não é só a parte matrimonial, é muito mais amplo. Kardec está dizendo isso aqui. Como, por exemplo, em outra passagem, ele diz: porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Né? Ele usa a palavra adultério ali novamente como a indicação do erro e do mal. Né? Bom, a gente já tem 57 minutos, tá? E a gente tem alguns itens aqui, mas eu vou continuar em mais um assunto, o escândalo. Né? O escândalo, gente, a gente tem dificuldade de entendimento. Eu tinha uma dificuldade enorme de entendimento da palavra escândalo. Escândalo, para mim, como todo mundo deve pensar, é aquela coisa que choca, aquela coisa que causa um mal, é a provocação, como diz aqui no Aurélio. Né? O dicionário, a palavra escândalo quer dizer causador do mal, provocação ao mal, ofensa, injúria, calúnia, difamação. Então, lá no Evangelho, no item 12, cortar a mão, está escrito assim: em seu sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou as conveniências de maneira ostensiva, né? Da forma que se mostra. Ela choca, como eu estava dizendo ainda há pouco. O escândalo não está propriamente na ação, mas na repercussão que ele pode ter. E o escândalo é exatamente isso, a forma de repercussão. Né? Nossa, é um escândalo determinada coisa. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo estrondo. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque o seu orgulho sofreria com ele e a sua consideração diminuiria entre os homens, procurando ocultar as suas desonestidades, o que lhes basta para tranquilizar a sua consciência. E não funciona assim. Para nós, né? Para nós. Para a grande maioria, funciona assim. Abafou, tá bom. Ninguém fica sabendo, tá ótimo. Né? Aí vem a parte que eu comecei a entender. Aí ele diz lá, no sentido evangélico, né, da palavra, a palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é muito mais ampla, motivo que não é compreendido em certos casos. Escândalo não é somente o que choca, aí é que vem a boa notícia e o entendimento.
Escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Todas as más ações de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então, gente, é muito fácil. Tudo aquilo que vai de encontro à moral, ao bem, ele não precisa ser externado. Ele tem que bater aqui, dentro do meu íntimo, né? As minhas imperfeições são um escândalo para mim. E é isso que cada um tem que entender, né? As suas imperfeições, as suas ações, que escândalo a gente está provocando, né? Gente, a gente para por aqui. Renan, já tem 1 hora, tá? Então, eu agradeço a todos pela presença de todos e que tenhamos todos uma ótima semana, com muita tranquilidade, muita paz. Tá bom? Muito obrigado, Maurício. Foi muito bom, muito esclarecedor esse estudo da noite de hoje. Lembrando sempre que tudo que está contido no Evangelho, né, Maurício, é de fundamental importância. A gente está sempre em constante estudo. Você citou isso no início. A gente está sempre estudando, né, o Evangelho. Mas nunca é demais a gente estar relembrando, porque quanto do que está ali dentro a gente já pratica, né? Então, a gente precisa estar sempre relembrando, sempre reforçando, para que a gente se esforce de fato para conseguir colocar a cada dia um pouquinho mais de prática naquilo tudo que foi experienciado e mostrado por Jesus. Bom, eu vou colocar aqui um lembrete não, vou colocar aqui um aviso breve, coloquei aí nos comentários e vou botar aí na tela para vocês. Na próxima segunda-feira, semana que vem, dia 18, quem estará aqui conosco fazendo a palestra vai ser a Lucília e o Silvio. Vão ser os dois que estarão aqui com a gente. Eles também sempre estão colaborando na nossa tarefa lá no Jesus e Maria, durante as nossas reuniões públicas. E na próxima semana estarão conosco aqui virtualmente para fazer uma palestra para a gente. Ambos sempre trazendo mensagens muito boas, conhecedores, estudiosos da doutrina espírita. Então, espero que todos possam estar aqui conosco mais uma vez para aprender um pouco mais, estudar um pouco mais com a Lucília e com o Silvio na semana que vem, tá bom? Então, agora a gente vai fazer a nossa prece para encerrar, agradecendo mais uma vez ao Maurício. Em próximas oportunidades, certamente estaremos juntos, né? E esperamos que em breve estejamos juntos em nossa casa, mas enquanto isso não chega, a gente virtualmente vai se fazer presente. Bom, vamos lá. Agora, vou convidar todos a levarem os pensamentos de vocês ao Pai e ao nosso Mestre Jesus e agradecer a Deus. Senhor Jesus, querido Mestre, aproveitando esse momento de luz que se instaurou em cada lar, que aproveitou a mensagem da noite de hoje, que nós possamos, Senhor, relembrar da mensagem que foi apresentada, que foi esclarecida, e, acima de tudo, que nós possamos replicar essa mensagem através de atos, através de mensagens, através de palavras, para que nesse momento de dificuldade pelo qual nós estamos passando, o Evangelho se faça presente e nos auxilie a transpor mais essa barreira. Que todas aquelas pessoas que estão passando por problemas nesse momento, por dificuldades, moradores de rua,
as pessoas que estão adoentadas pelo Covid ou por outras enfermidades, pelos trabalhadores no momento dos trabalhadores dos hospitais e da área da saúde, que todos, Senhor, possam ser amparados, abençoados, iluminados pela sua bondade infinita. E assim, agradecidos por mais esse estudo, nós encerramos a reunião da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem, então, mais uma vez do convite, que na próxima semana nós possamos aqui estar juntos para trabalhar mais um ensinamento com os nossos amigos Lucília e Silvio. Obrigado pela presença, pela participação de todos que estiveram aqui conosco e até na próxima semana. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau.